Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto tem como pretensão realizar o estudo das obras de Emmanuel, em especial da coleção Fonte Viva, que é uma obra que é uma coleção psicografada por Chico Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel. E para fazer seus comentários, Emmanuel sempre utiliza uma passagem bíblica. O livro que estamos estudando hoje é o livro Pão Nosso, a questão número 114, que tem como título Novos Atenienses. Para realizar este estudo, Emmanuel utilizou a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 32, que diz: Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso: Te ouviremos outra vez. Bom, Emmanuel vem falando acerca dessa passagem. Ele fala que o contato de Paulo com os atenienses no Areópago representa lição interessante nos discípulos novos. Enquanto os apóstolos comentavam as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil de raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor se a sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo, na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Bom, o título que Emmanuel deu para essa questão foi Novos Atenienses, porque essa passagem que ele utiliza é a passagem que Paulo é convidado para discursar, para palestrar no Areópago. E naquela época, o Areópago era um lugar suntuoso, semelhante hoje, poderíamos citar como exemplo o STF, era o local onde eram feitos os julgamentos e era também feita a legislação. Então era uma mistura de STF com Congresso Nacional. Então era assim, um lugar bem suntuoso, bem bonito. E Emmanuel fala que enquanto Paulo se deteve a elogiar o ambiente, a beleza da cidade, os mármores, as obras de arte, então todo mundo estava prestando atenção nele. E aí a gente lembra que Paulo tinha o dom da oratória, e que quando ele começava a falar, realmente ele chamava a atenção. Foi um espírito que veio com esse dom acima do normal. Tanto que o propósito material antes dele se converter, era ele se transformar num doutor da lei, porque era difícil ter alguém ali que dialogasse com ele,
né, e que conseguisse debater e sobrepor as suas ideias sobre as ideias de Paulo, porque ele sempre tinha uma retórica excepcional, uma oratória excepcional e subjugava aqueles que se colocavam para debater com ele. Então, assim, isso já era uma coisa que Paulo era acostumado. E ele chega lá no Areópago e começa a elogiar a cidade, as artes, né, as autoridades. E aí o pessoal vai ficando maravilhado com aquela fala de Paulo. Só que ele não se deteve apenas, né, nessa parte filosófica. Emmanuel fala que se ele tivesse parado por ali, talvez o pessoal lá tivesse colocado, né, nas molduras do mundo material o nome de Emmanuel, e ele seria inesquecível, né, como um pensador, um filósofo daquela época. Mas ele vem e traz as verdades, né, do plano espiritual. Ele traz o despertar, né, depois da morte, a gente despertando no plano espiritual. Ele coloca a gente como responsável pelos nossos atos e julgados, né, quando a gente passa para esse plano espiritual. Isso desagrada muita gente, desagradava naquela época e desagrada até hoje. Daí o título Novos Atenienses. E quando a gente pega, por exemplo, né, o Livro dos Espíritos, estamos no mês de abril, e no próximo dia 18, completará 165 anos do Livro dos Espíritos, né? Então, 165 anos, né, veio fazer essa reviver esses ensinamentos, né, que Paulo lá atrás já trazia, que Jesus nos trouxe, né, essa boa nova, a boa nova do plano espiritual, né, da morte, da vida além da morte, que é a verdadeira vida. Depois vieram diversos tarefeiros do bem, insistindo, né, nesse sentido de que o plano material ele é uma parte ínfima da nossa existência, que existe a vida após a morte. Vários tarefeiros do bem, em todas as religiões, trouxeram essas informações. Depois veio Kardec, fez a codificação da doutrina espírita, e estamos aí há 165 anos, praticamente, e ainda nós não despertamos para esse chamamento, para esse ensino. Vivemos como se a vida do mundo aqui material fosse o mais importante e nos esquecemos, né, de juntar o que a gente vai levar para o plano espiritual. Então vivemos aqui nesse plano material, correndo atrás dos bens materiais, correndo atrás das posições, né, hierárquicas, das posições sociais que nos colocam grandes diante dos homens, né? Vivemos atrás do melhor colégio para o filho, vivemos atrás, né, do melhor carro, vivemos atrás do emprego que é melhor reconhecido e melhor remunerado. Não que a gente não necessite, né, da parte material, mas a maioria de nós ainda vivemos correndo atrás, como se a nossa vida aqui material ela não fosse acabar e tudo que a gente tem de material ficará para trás. A gente chega aqui no mundo e vai embora também sem carregar nada. A gente não leva nada daqui do plano material, materialmente falando. A gente só leva daqui o que a gente doou, o que a gente fez de bem para as pessoas, é o que a gente aproveitará. E o mal que a gente fez, né, seguirá com a gente, além túmulo, e nós teremos um dia que fazer essa reparação desse mal. Então, daí a explicação, né, mais plausível para essa reencarnação, para esse mundo dos mortos, para a justiça divina. A reencarnação ela foi uma bênção na nossa vida quando a gente pôde entender, através dos tarefeiros do bem, do plano espiritual, que nos trouxe essa claridade imortal. Daí a gente pôde entender a beleza da justiça divina, daí a gente pôde entender
o sermão das bem-aventuranças, né, que antigamente como é que era possível se a gente quisesse compreender, bem-aventurado aqueles pobres, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, né? E como é que a gente entenderia isso? Como assim bem-aventurado? Nasci totalmente na miséria, totalmente na necessidade do mundo material, como é que eu posso ser um bem-aventurado? E, na verdade, com a reencarnação, Kardec nos trouxe essa chave para entendermos como é que funciona esse plano espiritual, como é que funciona essa vida após a morte, como é que funciona esse mundo espiritual, que Paulo já falava para a gente, né? O mundo dos mortos, o mundo onde a gente desperta e a gente é responsável por aquilo que construímos aqui enquanto encarnados. Então, que todos nós possamos, né, levar no coração esse ensinamento do Espírito Emmanuel, deixamos aqui o nosso agradecimento a esse tarefeiro do bem, que tanto nos ilumina com suas passagens, e que possamos realmente não sermos esses novos atenienses que fechamos os olhos e que damos as costas àqueles que trazem essas verdades para nós. Que possamos sim trazer para o íntimo do nosso coração e nos esforçarmos nessa mudança tão necessária, nessa reforma íntima e nesse entendimento do que significa essa vida após a morte, esse plano espiritual. Que todos fiquemos em paz e que continuamos acompanhados aí da espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa espírita. Que assim seja.